Olá pessoal, hoje vamos mergulhar a fundo no mundo das restaurações dentárias, daqueles casos que transformam sorrisos e vida. Vamos explicar a relação entre restaurações e mordida errada. Tem relação? Sou a doutora Letícia Kihara, dentista há 24 anos, apaixonada por saúde integrativa. Tem muita relação. Vou explicar como uma restauração mal ajustada pode bagunçar toda a sua oclusão, sua mordida, que é o jeito que os dentes se encaixam. O que fazer para evitar problemas se você já sentiu dor ao morder, desconforto na mandíbula ou até dor de cabeça por causa da sua restauração ou sua restauração quebra toda hora? Esse vídeo é para você. Vou contar histórias reais da minha clínica para dar dicas práticas até mostrar como prevenir tudo isso. Vamos lá? Primeiro, vamos entender o que é mordida errada, ou que a gente chama de má oclusão na odontologia. A oclusão é basicamente o encaixe perfeito entre os dentes superior e inferior quando a boca fecha. É como se fosse um quebra-cabeça. Se alguma peça não se encaixa direitinho, tudo fica desequilibrado. Agora imagina, se você fez uma restauração, que é quando a gente restaura o dente danificado por causa de uma cárie, fratura ou desgaste, usando materiais como resina ou porcelana. Se essa restauração não for bem ajustada perfeitamente, a sua mordida natural, problemas surgem. Mas por que isso acontece? Bom, há mais de 23 anos atendendo paciente, eu já vi de tudo. Uma restauração alta, por exemplo, faz com que o dente toque primeiro do que os outros, forçando a mandíbula a se acomodar de uma forma errada. Isso pode levar a alguns sinais e sintomas, como dor na articulação, na ATM, articulação temporomandibular. É aquela dor chata do lado do rosto que pode dar enxaqueca ou até dor ao mastigar. Desgaste excessivo nos dentes. Os dentes vizinhos ou oposto começam a se desgastar rápido por causa de toque errado nos dentes. Ou então, fratura em restauração ou fratura dos dentes naturais, porque a pressão não é distribuída de forma uniforme corretamente, causando um trauma na mordida, quebrando dente ou restaurações. Problemas sistêmicos. Você sabia que dor de cabeça, dor no pescoço, às vezes ombro, pode estar vindo da sua boca, afetando o seu corpo inteiro, até danificando a sua postura, a posição da coluna. A gente vai aprofundar um pouco para vocês entenderem isso direitinho. Em termos técnicos, a oclusão que tem classe 1, que é a classe normal. A classe 2 é quando a mandíbula está para trás. E a classe 3 é a mandíbula protuída, ou seja, a mandíbula para frente. Uma restauração pode agravar, por isso não desconsidere também a curva de Spee ou guia canina. Mas por que eu estou falando tudo isso? Porque quando a gente mastiga, a gente faz um movimento, não é um movimento simples de charneira, abre e fecha. A gente faz um movimento complexo para frente, para o lado, para trás, é um ciclo mastigatório. E quando isso está errado, pode quebrar dentes ou restaurações. Mas calma, não precisa ser expert para entender tudo isso. Pensa que sua mordida é como se fosse um carro. Se um pneu está inflado mais que o outro, o carro vai puxar mais para um lado do que para o outro. O dente acontece da mesma forma. Estou lembrando de um paciente que veio com uma restauração que tinha feito recente em um dente de baixo, mas reclamava dor ao mastigar. Após haver um exame, observar, eu vi que a restauração estava meio milímetro mais alta. Pouquinha coisa, mas suficiente para desequilibrar tudo. Ajustei com cinto de polimento e pronto, problema resolvido em minutos. Casos assim são comuns, por isso que a gente sempre testa a mordida com papel carbono, que quando você morde fica marcado. Mas com anestesia o paciente fica meio confuso e aí ele não sabe direito se está alto ou não, Vou dar mais exemplos que fui acumulando nesses anos de paciente para você entender e ficar mais visual. Exemplo número 1.
Restauração de amálgama antiga. Uma paciente tem aquelas restaurações prateadas de anos, que eu chamo até de relíquia de família. Com o tempo, elas vão se desgastando e pode alterar a mordida. Uma paciente que ela tem um dente de baixo aqui, um molar inferior direito, ela só mastigava do lado esquerdo para evitar dor. Resultado, desequilíbrio muscular até simetria facial do rosto, deixando o rosto torto. Solução, trocamos a restauração antiga, colocamos uma resina composta, fizemos um ajuste muito bem feito e em semanas ela conseguiu mastigar normal. Mas atenção, a simetria, ou seja, o rosto torto, não desaparece, porque o osso cresce mais de um lado que o outro. É como se você fosse fazendo exercício mais de um lado que o outro, e aí essa simetria óssea, ela não desaparece, tá? Por isso que devemos prevenir antes que isso aconteça. Exemplo 2. Restaurações estéticas em dente da frente. Sabe aquele sorriso dos famosos de Hollywood? Que é aquelas facetas, lentes de contato dental, que foi colocada sem checar essa guia anterior, esse movimento para frente. A mordida ficou travada. Vi isso em uma jovem e fez umas restaurações tipo dessa daí. Vem com dores na nuca, aí eu tive que ajustar bem essa mordida dela. Até pedi uma ressonância magnética para ver a articulação dela, porque eu estava suspeitando que ela tem uma disfunção do ATM. Pode ser que ela, por causa que estava travada a mordida, que a mordida não conseguia vir para frente, ou ela realmente tinha esse problema e esse travamento da mordida piorou os sintomas dela. Exemplo 3, em criança. Sim, gente, mordida errada por restaurações pode ocorrer cedo. Uma restauração no dente de leite mal feita pode afetar o desenvolvimento da mordida permanente. Eu vejo que problemas na TM começam muito cedo, a partir de 12 anos. Pode ser por causa de uma restauração mal feita, por isso que pais, fiquem atentos, leve a criança a um bom dentista regularmente. O que eu quero que vocês tenham em mente é que problemas na TM não é só porque uma restauração ficou alta, é um conjunto de fatores, porém uma restauração alta pode ser o começo de tudo. Então, procure bons profissionais qualificados, tá? Para fazer suas restaurações. Agora, dicas de ouro para evitar tudo isso e como tratar. Como uma dentista experiente, eu sempre digo, prevenção é o melhor remédio. Número 1, escolha o profissional qualificado. Vai no dentista que tem um compromisso em observar a sua mordida com precisão após as restaurações. Número 2, teste durante o procedimento. Você pode pedir para o dentista checar com papel articulador se sua mordida está certinha. 3, manutenção regular. Visite a cada 6 meses para ajuste fino, para verificar como tá, se tem algum problema de errado, né? Para consertar. 4, tratamento por mordida errada. Se já rolou problema, a opção inclui desgaste seletivo, às vezes vai precisar de aquelas placas oclusais de bruxismo, ou até ortodontia aparelho, ou até prótese, ou em caso mais extremo, cirurgia, tá? Mas isso é mais raro. Gente, hidratação, dieta, sem excesso de açúcares e doces, higiene impecável, ajuda a evitar cáries que levam a restaurações problemáticas. Resumindo, restauração e mordida errada têm relação direta. Uma pode causar ou piorar a outra, mas com cuidado certo você mantém o seu sorriso perfeito. Lembre-se, dor não é normal. Consulte um dentista. Obrigada por assistir a série Restauração em Foco. Se você gostou, curta, dê um like, comenta sua dúvida aqui. Se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. Isso ajuda muito a crescer o canal. No próximo vídeo eu vou falar: dentes restaurados precisam de cuidado? Me diga nos comentários se você tem alguma dúvida sobre o assunto, porque aqui na Chiara Odonto Clinic, seu sorriso é nossa prioridade. Beijo, gente! Até o próximo vídeo!